Aquele dia não começou com brigas, nem com portas batendo, nem com ameaças explícitas. Começou com silêncio. Um silêncio tão denso que até o chiado da chaleira parecia pedir autorização para existir. Eu pensei que fosse só mais uma de suas fases de cuidado exagerado. Aqueles períodos em que ele dizia se preocupar comigo, com meu cansaço, com minha saúde, quando, na verdade, estava avaliando cada gesto meu sem que eu percebesse. Mas quando o vi segurando meu celular como se fosse algo dele, como se minhas conversas, memórias e vínculos fossem parte do inventário pessoal que ele administrava, algo dentro de mim simplesmente se partiu. Não houve discussão. Houve um veredito. Numa calma quase devocional, ele disse que o mundo lá fora não me fazia bem, que as pessoas confundiam minha cabeça, que ele era o único que realmente me entendia. Cada frase parecia criada para soar como acolhimento, mas me envolvia como uma corda, apertando mais sempre que eu tentava respirar. A mão dele sobre o meu telefone pesava mais do que qualquer cadeado. Era o fechamento de uma porta que eu ainda fingia que continuava aberta. Tentei sorrir. Tentei perguntar o motivo. Tentei negociar com aquela doçura que ele esperava de mim. Mas minha voz saiu fraca, trêmula, quase infantil. Ele escutou como quem ouve um motor prestes a desligar. Alisou meu cabelo com uma ternura que machucava e disse que finalmente tudo ficaria bem, que nada mais iria nos atrapalhar, que agora, enfim, seríamos só nós dois. Quando ele voltou para o quarto com meu celular na mão, o corredor pareceu infinito, como se a casa inteira soubesse que algo tinha mudado. As paredes pareciam reconhecer aquela cena. Eu também. Só que, dessa vez, eu já não tinha por onde escapar. Ele havia levado minha última saída. Introdução. Sempre tive dificuldade em explicar quando tudo começou. Não porque eu não lembrasse, mas porque, quando o controle chega mascarado de cuidado, a gente passa a acreditar que cada limite é proteção, que cada proibição é zelo, que cada renúncia feita por ele é uma prova de amor. Eu mesma repeti essas ideias várias vezes, como quem tenta convencer o próprio reflexo de que não está perdendo pedaços de si, mas construindo uma relação mais sólida. O que eu jamais imaginei foi que o dia em que ele tomou meu telefone seria o dia em que meu mundo deixou de ser meu. Não foi impulso. Hoje eu enxergo isso. Ele vinha preparando, aos poucos, cada etapa para que eu dependesse apenas do ritmo dele, do humor dele, das necessidades dele. Primeiro foram minhas amigas, depois meus horários, em seguida minhas redes, meus espaços, até meus silêncios. Quando finalmente percebi o que estava acontecendo, eu já não conseguia dizer em voz alta, já não tinha para quem dizer. Aquele celular, que antes me conectava à minha mãe, ao meu trabalho, à minha vida, virou a última barreira entre quem eu era e quem ele queria que eu fosse. Hoje eu sei que muitas mulheres passam por isso sem saber nomear. Se você que me escuta já sentiu que seu parceiro controla demais seus passos, suas conversas, seu tempo, quero que saiba que você não está sozinha. E se o que eu vou contar agora te lembra algo da sua história, comenta, se inscreve e deixa o like, porque sua voz pode ser exatamente o que outra mulher precisa ouvir hoje. Minha história começa num lugar pequeno, onde ninguém imagina que algo assim possa acontecer. Um bairro tranquilo na periferia de uma cidade média do interior do Brasil, onde as casas guardam segredos nas próprias sombras. No início, a rotina parecia um acordo. Ele acordava antes de mim, passava café, abria as cortinas só o suficiente para entrar um fio de luz e dizia, com aquela suavidade calculada, que assim eu não machucaria os olhos. Eu sorria, embora nunca tivesse problema com claridade. Era só mais uma forma discreta de me ajustar às regras dele. Dizia que café cedo ajudava na ansiedade, que evitar o celular de manhã organizava as ideias, que caminhar apenas por certas ruas era mais seguro. Ele era tão convincente, tão paciente, tão gentil, que uma parte de mim queria acreditar naquele cuidado. Mas outra parte, minúscula, escondida, começava a se sentir observada. Todas as manhãs ele revisava minha agenda para me ajudar. Tirava compromissos, colocava outros, mexia em horário sem perguntar. Fazia isso me abraçando por trás, como se estivéssemos compartilhando uma intimidade delicada. Dizia que eu vivia sobrecarregada,
que se cansava me ver cansada, que só queria facilitar minha vida. Mas sempre que ele retirava um compromisso, era com alguém que ele não aprovava. Sempre que mexia em um horário, esse horário passava a coincidir com alguma necessidade dele. O cuidado dele nunca me aliviava, me moldava. Eu tentava não enxergar. Quantas vezes repeti que todo homem tem manias, que todo namorado quer o melhor para a parceira, que exagerar poderia estragar algo bom. Ele sabia disso, sabia exatamente como usar meu medo de perdê-lo. Sempre que eu demonstrava desconforto, ele me olhava com aqueles olhos que podiam ser alívio ou ameaça, dependendo do dia. Dizia que eu interpretava mal, que ele só queria ser mais presente. E eu, que vinha de relações vazias, de vínculos mornos, agarrava qualquer gesto que parecesse atenção. O problema real começou quando ele parou de sugerir e passou a se antecipar. Sem perguntar, já sabia que roupa eu escolheria, com quem eu falaria, quanto tempo eu demoraria nas minhas tarefas. Me esperava na porta quando eu saía para trabalhar, fingindo carinho, mas contando meus minutos. Se eu atrasava 2, ele se irritava. Não por desconfiança, dizia ele, mas porque algo podia ter acontecido comigo. A preocupação dele era uma prisão com paredes macias, difíceis de reconhecer. Eu ainda tinha meu celular nessa época. Era meu último espaço privado. Eu o carregava como um amuleto, lembrança de que eu ainda existia como indivíduo. Mas até isso começou a se desfazer. Ele pedia que eu deixasse o aparelho sobre a mesa enquanto conversávamos. Dizia que odiava quando alguém não prestava atenção ao momento presente. Me olhava como se eu fosse mal educada quando pegava o telefone para responder uma mensagem. Eu soltava imediatamente porque não queria que ele achasse que eu não o valorizava. E nunca percebi que esse era o propósito. Que eu o valorizasse mais do que a mim mesma. Com minhas amigas, o afastamento veio devagar. Ele sempre tinha uma desculpa para eu não sair. Uma dor repentina, um pressentimento ruim, uma mudança inesperada nos planos dele. Quando elas perguntavam, eu inventava justificativas, e ele me abraçava enquanto eu digitava, como se fosse um segredo romântico, quando, na verdade, era o desmonte silencioso da minha rede de apoio. Se eu conseguia vê-las, ele ligava várias vezes, só para saber se estava tudo bem. A voz dele esfriava quando o barulho ao fundo o incomodava, ou quando ouvia alguém falando perto de mim. Depois, em casa, me fazia sentir culpada por tê-lo deixado sozinho. O isolamento psicológico virou rotina antes que eu percebesse. Passei a não decidir nada sem consultá-lo. Já não fazia planos sem medir a reação dele. Já não conversava com ninguém sem imaginar como ele interpretaria cada palavra. Meus pensamentos começaram a ganhar a voz dele. Meu critério passou a ter a forma dele. Comecei a achar que qualquer autonomia minha era provocação, desamor, abandono. Eu dizia, eu te amo, para evitar o estresse dele. E, ao mesmo tempo, para me lembrar do porquê eu ainda estava ali. De vez em quando, eu recuperava um lampejo de lucidez, um amanhecer silencioso, uma tarde em que ele dormia e eu conseguia respirar sem sentir vigilância, uma ida rápida à padaria, onde ninguém perguntava com quem eu estava, mas eram momentos fugazes. E quando eu voltava para casa, a atmosfera voltava a se fechar em torno de mim como uma porta que nunca batia, mas que sempre estava trancada. O ar era pesado, morno, cheio de regras invisíveis. Viver ali era como estar dentro de um vidro. Uma noite, enquanto ele tomava banho, recebi uma mensagem da minha irmã, perguntando por que eu não respondia fazia dias. Meu coração disparou. Não pelo conteúdo, mas pelo medo de ele sair e me ver com o celular na mão. Respondi rápido, com os dedos tremendo, dizendo que estava tudo bem, só muito ocupada. Quando tentei escrever algo maior, algo que eu não tinha coragem de dizer em voz alta, ouvi a porta do banheiro abrir. O pânico me congelou. Escondi o celular debaixo da almofada, tentando respirar como se nada estivesse acontecendo. Ele saiu, ainda pingando, me olhando como se já soubesse. Ele se sentou na cama ao meu lado. Colocou a mão sobre a almofada, exatamente onde o celular estava escondido. Acariciou minha bochecha e disse que não queria que nada nos distraísse, que eu andava distante, que sentia que estava perdendo minha atenção. E naquele instante, entendi. Ele não queria fazer parte do meu mundo.
Queria ser o meu mundo inteiro. Queria substituir tudo. Queria que cada respiração minha dependesse da autorização dele. Naquela noite, dormi com os braços dele me envolvendo com tanta força que aquilo parecia mais um aviso do que um gesto de afeto. E enquanto eu escutava o ar quente que ele soltava no meu pescoço, percebi que algo tinha se partido de um jeito irreversível. Não era o controle que me assustava. Era a serenidade com que ele o exercia. A certeza visível de que, para ele, eu já não era alguém. Era território dominado. Depois daquela noite em que ele quase flagrou meu celular sob a almofada, algo imperceptível mudou na casa. Nada explodiu. Ninguém levantou a voz. Mas houve um ajuste preciso, silencioso, como quando alguém fecha uma janela e o vento simplesmente deixa de circular. Ele passou a falar comigo de outro jeito, mais lento, mais envolvente, como se quisesse garantir que cada frase dele ficasse presa nos meus pensamentos. Quando eu respondia, ele corrigia minhas frases, repetia, rearranjava, como se eu me expressasse errado e só ele pudesse traduzir o que eu queria dizer. No começo, achei que fosse uma mania. Depois percebi que era reprogramação. Ele dizia que minhas amigas não me ouviam, que minhas irmãs não entendiam a minha realidade, que minha família vivia presa a ideias ultrapassadas sobre relacionamentos. Sempre que eu mencionava alguém, ele acrescentava uma razão para eu desconfiar dessa pessoa. Alguma frase dita com desprezo, algum olhar interpretado de forma torta, uma intenção escondida que só ele parecia perceber. Eu tentava defendê-las, mas ele desmontava meus argumentos com precisão. Repetia que eu era ingênua, crédula, frágil, que por isso ele precisava cuidar de mim, que sem ele o mundo me engoliria. A verdade é que cada uma dessas explicações ficava ecoando na minha cabeça como um som que não se apagava. Quando alguém me mandava mensagem, eu já não via uma conversa. Eu via ameaça, manipulação, cobrança, possível confusão. Tudo reinterpretado pela voz dele dentro da minha mente. Falar com qualquer pessoa começou a me cansar. Era como se eu precisasse da aprovação dele antes de cada palavra. O silêncio passou a ser mais confortável que a minha opinião. Falar se tornou perigoso. Uma porta que ele podia achar que eu estava abrindo quando ele queria que estivesse fechada. Com ele, conversar era uma coreografia ensaiada. Ele perguntava, mas já sabia a resposta que esperava ouvir. Eu respondia, mas cada frase era filtrada, medida, analisada. Se eu dizia, "tô cansada", ele perguntava se eu estava insinuando que ele me exigia demais. Se dizia, "tô com frio", ele interpretava como se eu preferisse ficar afastada do toque dele. Se eu me calava, ele via reprovação. Era como andar descalça sobre cacos de vidro, torcendo para que nada estalasse. A sensibilidade dele não era emocional, era posse. Uma tarde, enquanto eu fazia o almoço, o celular dele tocou. O dele, não o meu. E aquilo já era estranho, porque ele quase sempre deixava o aparelho no silencioso. Quando me virei por reflexo para ouvir melhor, ele surgiu atrás de mim com uma rapidez que me paralisou. Pegou o telefone antes que eu enxergasse o nome de quem ligava e o enfiou no bolso. Ele sorriu, mas o olhar era um cadeado. Perguntou por que eu estava tão interessada. A acusação estava ali, nítida. Eu não estava interessada, mas minhas palavras já não tinham peso algum. Tudo precisava ser provado. E mesmo provado, nunca bastava. Naquela noite, ele disse que teríamos uma conversa sincera. Essa frase, dita naquela voz calma, era sempre um alerta. Ele me colocou sentada na sala, com as luzes baixas, como se montasse um cenário que favorecia cada sombra. Segurou minhas mãos e começou a listar todas as vezes em que, segundo ele, eu tinha sido distante. Se demorei para responder uma mensagem. Se sorri demais ao cumprimentar um vizinho. Se falei com minha irmã por mais tempo do que ele considerava razoável. Cada lembrança era reorganizada por ele para provar um delito invisível. Eu mal conseguia respirar. Ele me encarava com a convicção de um juiz. E eu me sentia culpada sem entender a acusação. Com o tempo, parei de confiar na minha memória. Ele me dizia que eu tinha dito coisas que eu não lembrava. Que eu tinha feito coisas que eu não recordava. Que eu tinha lançado aquele olhar que ele conhecia tão bem. Eu comecei a duvidar de mim. Será que fui descuidada? Será que fui fria? Será que fui injusta?
Os detalhes que ele narrava eram tão específicos que pareciam mais reais que os meus próprios pensamentos. Passei a acreditar que minha mente me enganava, que eu precisava da versão dele para entender o que realmente aconteceu. E foi naquele dia, exatamente naquele dia, que minha mente deixou de ser completamente minha. Um entardecer. Enquanto eu lavava a louça, ouvi meu nome vindo da sala. A voz dele não estava irritada. Estava esperando, como se soubesse que eu ia falhar em algo e apenas esperasse o momento. Fui até lá e o encontrei sentado no sofá, segurando meu celular. Aberto. A tela iluminada. Tudo exposto. Ele disse que não estava invadindo minha privacidade. Estava protegendo a nossa relação. Perguntou por que eu tinha respondido à minha irmã sem consultá-lo. Perguntou por que coloquei um emoji. Perguntou por que escrevi "Sinto sua falta". Cada palavra minha era analisada, decodificada, retorcida por uma ótica que não era minha. Eu chorei, não por ele gritar. Ele não precisava gritar. Ele estava me desmontando em silêncio. A partir desse dia, ele parou de pedir meu celular. Simplesmente pegava quando queria. Às vezes devolvia depois de horas. Às vezes no dia seguinte. Eu vivia como se estivesse dentro de um interrogatório interminável. Cada mensagem que eu enviava era um risco calculado. Cada silêncio podia piorar tudo. Eu já não tinha um telefone. Eu tinha uma arma apontada para a minha autonomia. Com o tempo, ele começou a falar por mim. Se alguém perguntava como eu estava, ele respondia. Se alguém queria me ver, ele dizia que eu estava ocupada. Se alguém ligava, ele atendia primeiro, para garantir que não fosse nada sério. Depois me explicava o que eu deveria dizer quando retornasse a ligação. Minhas palavras deixaram de ser minhas. Minhas justificativas pararam de ser espontâneas. Eu tinha virado uma continuação dele. Foi então que entendi a coisa mais assustadora de todas. Ele não queria só controlar minha vida. Ele queria controlar minha percepção da vida. Queria reescrever meus motivos, meus vínculos, minha história. Queria me transformar em alguém que só existia dentro da narrativa dele. E o mais devastador é que, sem perceber, eu já tinha começado a acreditar. Com o tempo, a casa deixou de ser casa e virou um sistema. Um organismo vivo. Um corpo que respirava conforme as suspeitas dele. Quando ele saía, eu ainda sentia sua presença no alinhamento perfeito das almofadas, no ângulo milimétrico das cadeiras, na posição exata dos quadros. Eu podia deixar algo torto por um segundo, mas ele perceberia quando voltasse. Sempre. Ele nunca gritava, mas o silêncio dele doía mais do que qualquer agressão. O silêncio dele dizia: "Estou te vigiando, mesmo quando não estou aqui." Comecei a ter medo de mexer nas coisas. Medo de limpar rápido demais ou devagar demais. Medo de deixar uma janela entreaberta, porque ele diria que alguém poderia me observar. Medo de fechar demais, porque diria que eu queria esconder algo. Cada objeto tinha uma posição exata. Cada porta tinha um jeito único de ser fechada. Cada luz tinha a intensidade que ele considerava adequada. A casa não era lar, era tabuleiro. E eu era a peça. A cozinha era o lugar onde mais sentia a sombra dele. Ele examinava o lixo quando chegava do trabalho, procurando embalagens que não lembrava. Se encontrasse algo estranho, perguntava com quem eu tinha comido. Se lavasse um copo a mais, perguntava para quem era. Se faltava um pão ou uma fruta, ele concluía que alguém tinha entrado. Cada pergunta era uma prova. E mesmo respondendo com verdade, ele sempre encontrava fissuras para plantar mais uma dúvida. No quarto, a vigilância dele assumia outra forma. Mais íntima, mais perigosa. Ele mexia nas minhas roupas como se tivesse o direito. Dizia que certas peças não combinavam com uma mulher comprometida. Escondeu várias numa caixa sem que eu percebesse. Semanas depois, quando perguntei, ele me olhou como se eu estivesse inventando memórias. Me fez duvidar. Me fez acreditar que talvez eu tivesse perdido as roupas. O olhar dele não mostrava raiva, mostrava desapontamento, como se eu fosse incapaz de lembrar da própria vida. E assim, pouco a pouco, minha memória começou a se moldar à dele. O banheiro virou o único lugar onde eu conseguia respirar um pouco, mas até isso ele tirou de mim. Dizia que eu demorava demais, que parecia estar fugindo. Pedia para eu deixar a porta entreaberta, por segurança. Nunca forçou fisicamente.
mas a presença dele atrás da porta, prestando atenção em cada som, era mais invasiva do que qualquer imposição direta. Eu nunca soube se ele realmente ouvia ou se só queria que eu acreditasse que podia ouvir. E essa dúvida já era suficiente para me manter presa. A sala era o território preferido dele. Ali se sentava, me observava e decifrava meus gestos com uma calma que me gelava por dentro. Às vezes mandava eu sentar perto dele, em outras, pedia que eu ficasse na frente. Dependia do humor do dia, mas o objetivo era sempre o mesmo: que eu entendesse que cada movimento meu tinha um significado que ele inventava. Se eu cruzava as pernas, era provocação. Se prendia o cabelo, era para chamar atenção. Se suspirava, era desprezo. Eu vivia sob uma lente que distorcia tudo. Um dia, enquanto ele estava no trabalho, ouvi um barulho no corredor e meu coração disparou. Não porque achei que alguém tinha entrado, mas porque sabia que, se algo estivesse fora do lugar quando ele chegasse, ele transformaria isso em prova contra mim. Andei pela casa com o medo circulando no corpo como sangue quente. Conferi cada móvel, cada janela, cada canto. Percebi que eu não estava me protegendo do mundo lá fora. Eu estava tentando me proteger do que ele seria capaz de imaginar. A imaginação de um homem assim era mais perigosa que qualquer assaltante real. Naquela mesma noite, algo pior aconteceu. Ele chegou mais cedo e me viu ajeitando um quadro que tinha entortado com o vento. Parou na porta e me encarou como se eu tivesse cometido uma traição. Não abriu a boca, apenas me observou. O silêncio dele encheu o cômodo de um jeito tão pesado que parecia encostar na minha pele. Quando finalmente falou, usou uma calma que queimava. Disse que não gostava de me ver tão ansiosa, que eu parecia esconder alguma coisa, que talvez a casa não estivesse me deixando confortável e que ele sabia exatamente como resolver isso. Depois do jantar, pediu que eu deixasse meu celular em cima da mesa. Não como ordem, mas como prova de confiança. Esse era o truque preferido dele: transformar controle em demonstração de amor. Coloquei o aparelho ali, com as mãos tremendo. Ele pegou, vasculhou e devolveu com um sorriso sem brilho. Disse que num relacionamento de verdade não podia haver segredos, que ele nunca escondia nada de mim, que só queria nos proteger. Mas proteger era uma palavra com lâmina dupla, e eu já sentia o corte. Naquela noite, deitada ao lado dele, percebi no que a casa tinha se transformado, um reflexo da mente dele. Cada objeto vigiava porque ele vigiava. Cada porta pesava porque ele pesava sobre mim. Cada canto guardava um possível questionamento, uma possível acusação, um possível castigo silencioso. Ele não precisava de câmeras. Já tinha me treinado para ter medo de desobedecer normas que eu jamais escolhi. E enquanto ele dormia pesado, com o braço sobre a minha cintura feito uma corrente morna, eu olhei para o teto e entendi que, mesmo ainda tendo meu celular, minha liberdade já não existia. A noite em que tudo mudou não explodiu. Ela se acumulou. Começou como todas as outras. O jantar, uma conversa qualquer sobre o clima, um programa de TV que nenhum dos dois se importava em assistir. Mas havia na voz dele uma precisão nova, como se cada palavra fosse afiada para não deixar falhas. Percebi que ele já não conversava. Ele calculava. Cada frase que eu dizia era revisada por aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Era o sorriso que antecedia o julgamento. Aprendi a encolher na cadeira, a medir meus silêncios, a alinhar palavras como quem organiza objetos frágeis. De madrugada, a casa parecia prender o ar. Ele levantou para beber água e, sem olhar para mim, fechou a porta do quarto com aquela calma dura que eu reconhecia. Foi ali, na penumbra, ouvindo o som da chave, que percebi que minha voz podia me custar algo pior que bronca. Lembrei de todas as vezes em que tentei pedir ajuda a mim mesma e falhei. Pensei na minha mãe, na minha irmã, nas ligações que ele sabotava com desculpas e interrupções. Entendi que, se eu dissesse o que realmente pensava, alguma coisa na casa mudaria. E não a meu favor. Então me calei. Me ensinei a calar. Calada não era imóvel. Eu criava rotas por dentro. Passei a escrever num caderno escondido. Palavras curtas, sem direção, só para checar se meu pensamento ainda era meu. Mas até isso era arriscado. Se ele encontrasse, viraria prova de rebeldia.
Então usei códigos, nomes de flores, datas soltas, desenhos de sombras. O caderno virou um refúgio minúsculo, uma ilha que eu tentava manter acima da água. As noites dele eram criativas no controle. Às vezes surgiam regras novas do nada. Uma semana sem música, outra sem visitas, outra com as janelas trancadas no calor de verão. Ele dizia como quem sugere um jogo, mas cada jogo vinha com uma coleira invisível. Se o rádio tocava sem querer, ele aparecia no corredor com um olhar que não perdoava. O castigo não era físico, era o apagamento. Ele tirava o afeto, tirava o olhar. Era como se me desligasse. E essa ausência era mais dura que grito. Aprendi que silêncio podia machucar mais que qualquer golpe. Naquela noite teve um detalhe que nunca esqueci. Ele começou a limpar compulsivamente, como se tentasse apagar rastros que só existiam na cabeça dele. Organizou livros por tamanho. Dobrou guardanapos inúteis. Alinhou sapatos como se estivesse em um ritual. Me observava a cada movimento. E aquilo dizia tudo. Se tudo estava perfeitamente arrumado, era porque ele sabia exatamente onde procurar. E se eu falhasse, a arrumação viraria inspeção. Quando tentei romper o padrão, fiz com uma pergunta simples. Queria ver uma amiga, tomar um café, porque fazia tempo que eu não via ninguém. O humor dele virou uma moeda no ar. Meio sorriso, meio cálculo. Ele sugeriu que ficássemos em casa, pedindo comida. Era doce na forma e gigante na intenção. Me impedir de sair. Insisti, dizendo que seria rápido. Ele respondeu com uma lista de motivos dramáticos. Trânsito, clima, gente que não entendia nossa relação. Cada argumento dele era um cadeado. Eu cedi, porque insistir custava caro demais. Já de madrugada, o telefone dele tocou. Não era número conhecido, desses que ligam uma vez e somem. Ele atendeu com naturalidade e disse que era trabalho. Não perguntei nada, mas dentro de mim algo se mexeu. Por que o meu celular era sempre motivo de suspeita? E o dele era território proibido? Por que a privacidade dele era direito? E a minha era crime? Naquela hora entendi. A liberdade dele dependia do meu silêncio. Meu mundo tinha encolhido até caber na palma da mão dele. Naquela noite, ele voltou a usar a tática que eu mais odiava. A encenação da ternura. Aproximou-se da cama com uma lanterna fraca nas mãos, como se fosse um pai prestes a contar uma história infantil, e disse, com a voz quase trêmula, que só queria me proteger desse mundo cruel. Inventou uma história sobre uma amiga que teria se perdido por descuido. Me abraçou com força. Aquela força que parece afeto, mas é posse. E contra toda a lógica, eu quase acreditei nele. É impressionante como a carência pode ser a mesma corrente que nos mantém quietas. Por alguns minutos, o calor dele se tornou a prisão mais confortável que eu já conheci. Na manhã seguinte, me encarei no espelho e não reconheci os olhos que me devolviam o olhar. Havia neles uma urgência nova, uma pressa por esconder partes de mim, por evitar verdades inteiras. Me vesti com cuidado, escolhendo roupas que não chamassem atenção. Repassei possíveis desculpas para o caso de alguém estranhar algo e treinei sorrisos firmes, desses que escondem tremores. Saí de casa com a sensação de interpretar um papel que não escolhi, seguindo um roteiro escrito por alguém que se via como diretor da minha vida. Enquanto caminhava para o trabalho, percebi como cada passo parecia medir a distância entre mim e a sombra da aprovação dele. Quando encontrava um conhecido, ajustava o tom de voz, mostrava o sorriso ensaiado, como atestado de que tudo estava em ordem. Naquela noite, assim que ele chegou, o mecanismo se reativou. Perguntas cuidadosas, comentários que fingiam inocência e pequenas alterações na rotina que me apertavam um pouco mais. Disse que estava me sentindo estranha, e ele, com a frieza de quem corta um fio, respondeu: "Às vezes você fica assim porque dorme mal. Vem cá, deita aqui." Me encolhi ao lado dele e por um momento acreditei na paz que oferecia, mas já sabia o custo daquela paz. Silêncio. A tranquilidade que ele dava vinha com um tributo invisível, pago com minha voz, com minha autonomia, com minha chance de ir embora se quisesse. Entendi que, para continuar inteira, eu teria que aprender a calar, e nesse aprendizado, fui desaparecendo aos poucos. A lição daquela noite veio afiada. O controle não precisa de explosão. Às vezes age com a precisão de um sussurro. Passei a medir risadas,
calcular silêncios, moldar minha vida para parecer menos perigosa do que era. E enquanto ele dormia, com a mão firme sobre minha cintura como se selasse um pacto, permaneci acordada planejando como recuperar pequenas partes de mim sem que ele percebesse. Foi o início de uma resistência que precisaria ser silenciosa, lenta e astuta, porque qualquer ruído poderia acordar a vigilância que eu já temia. A tensão que crescia como era nas paredes encontrou um momento para florescer. Não foi uma cena única de violência evidente, foi uma coleção de agressões miúdas que deixaram de ser marginais e passaram a exigir espaço. Naquela semana, as regras ficaram mais rígidas, as desculpas mais arriscadas, as ligações mais monitoradas. Passei a acreditar que qualquer gesto meu podia acender uma faísca que eu não conseguiria conter. Essa certeza apertou tanto o meu peito que admitir isso se tornou sinônimo de aceitar que algo dentro de mim já tinha mudado para sempre. Uma tarde, arrumando a mesa, encontrei um bilhete amassado sob a almofada do sofá. Era uma anotação sem assinatura, escrita com uma fonte que ele nunca usava. Frases curtas, acusatórias, falando de traição e vergonha. Não soube se ele tinha deixado aquilo ali para me testar ou se alguém realmente tinha colocado o papel ali. Quando mostrei a ele, sorriu como um diretor de teatro que já conhece o final da cena. Não me deixou acreditar que pudesse ser obra de outra pessoa. A reação dele transformou dúvida em sentença. Senti o mundo se estreitar de novo. Voltava a ser palco e ele marcava cada movimento. As noites começaram a virar armadilhas silenciosas. Ele passou a chegar mais tarde, a ligar menos, a fingir cansaço para me impedir de sair. Às vezes dormia no sofá com a TV num volume que martelava meus pensamentos. Outras vezes se trancava no quarto por horas, até que sua ausência virava presença. Uma sombra espalhada pelos móveis e tapetes. Nessas esperas, aprendi a interpretar o silêncio dele. Significava que algo acontecera lá fora, ou que algo estava prestes a acontecer entre nós. Tentando recuperar algum vestígio de normalidade, convidei minha irmã para jantar. Fiz um esforço quase teatral para que a mesa parecesse como antes. Pratos simples, conversa leve, sorriso medido. Mas ele chegou cedo demais, com aquela calma que sempre escondia uma armadilha. Senti o olhar dele mapeando gestos, contando palavras. Depois que minha irmã foi embora, ele disse, com frieza gélida, que não gostava da ideia de minha família saber certas coisas sobre nós. Não levantou a voz, não precisou. Suas palavras cortaram qualquer possibilidade futura. A partir dali, a reprovação dele virou um chicote invisível que ditava minhas escolhas. As pequenas humilhações começaram a se multiplicar. Comentários rápidos na frente dos outros, brincadeiras que me diminuíam, correções que faziam minha alma encolher. Em público, ele era encantador. Em casa, um juiz. Essa dualidade corroía meu senso de realidade. Se todos o viam como alguém gentil, será que o problema era eu? Comecei a justificar atitudes dele só para manter as aparências, enquanto por dentro travava uma luta que eu não sabia nomear sem parecer exagero. Até que chegou o dia em que a relação deixou de ser sustentada apenas por rotinas. Ganhou contornos de hostilidade aberta. Encontrei meu histórico de chamadas apagado, conversas sumidas, contatos removidos. Ele disse que era falha do celular. Eu sabia que não era. Me senti exposta, roubada, sem chão. Tentei confrontá-lo com uma firmeza que tremia por dentro. Ele respondeu com ironia e logo depois com um carinho tão encenado que eu quase duvidei da minha própria indignação. Essa mistura era enlouquecedora, até que numa madrugada percebi que minhas chaves tinham sido trocadas. A porta não abria. Um pânico quente me tomou inteira, misturado a uma raiva que subia como febre. Bati, chamei, gritei. Ele abriu com a calma cruel de quem observa algo frágil se quebrar e disse, como se justificasse um capricho: "Eu só queria saber se você seria capaz de ficar." Aquela frase trouxe uma clareza brutal. Não era mais um teste de fidelidade. Era demarcação de território. Era o anúncio de que minha liberdade tinha donos. E eu me senti violada de um modo que nenhuma palavra conseguia sustentar. Nos dias seguintes, comecei a planejar em silêncio aquilo que ele não veria. Passei a estudar seus horários. Quanto tempo demorava para fumar, quanto gastava para ir até a esquina,
quanto levava para adormecer depois da TV. Transformei esses padrões em ferramentas. Anotei datas e pequenas pistas escondidas em lugares dispersos, para que, se algo me acontecesse, houvesse rastros do meu desejo de sair. Não podia confiar em amigos. Ele escutava conversas. Não podia usar redes. Ele vasculhava tudo. Minhas estratégias eram microscópicas, quase imóveis, mas carregadas de intenção. Era a forma mais silenciosa de resistência que já desenvolvi. Um dia, mexendo sem querer no armário dele, encontrei um envelope com fotos minhas. Imagens capturadas sem meu consentimento, em momentos banais, acompanhadas de notas com observações íntimas. Meu estômago embrulhou. Aquilo não era mais suspeita. Era prova. Prova de que minha privacidade tinha sido devorada. Não soube dizer se as fotos eram antigas ou recentes, mas percebi o essencial. Ele me estudava há muito mais tempo do que eu imaginava. Senti náuseas, e pela primeira vez, um medo que não dava para disfarçar como dúvida. A vigilância dele era meticulosa, paciente, cruel. A última semana antes do que eu ainda não sabia nomear, virou um campo de contradições. Noites de carinho teatral, manhãs de cobrança dura, tardes de indiferença que picavam como agulhas. E entre esses extremos nasceu um impulso simples e vital, a necessidade de me salvar. Não por heroísmo, mas por sobrevivência. Era um desejo pequeno, escondido, mas constante, como uma ferida invisível que não cicatriza. Preparei um plano, uma bolsa pequena escondida num canto, um sorriso treinado para despistar, a memória afiada para decorar cada horário. Eu me preparava para uma saída que não seria dramática, mais precisa e clandestina, porque qualquer gesto brusco seria o alerta que colocaria em risco o pouco que ainda restava de mim. Quando a noite chegou, e a casa ficou apenas com aquela claridade mínima acesa, percebi que não havia mais retorno possível. Não por coragem, mas por um acúmulo de medos e vontades que já não cabiam mais dentro de mim. Deitei como se tudo estivesse normal, com a mala pequena ao lado da cama, esperando o instante exato em que a respiração dele ficasse tão lenta que não me traísse. Ali, na meia-luz, com a consciência de que eu poderia perder tudo ou recuperar tudo, entendi que o que não se vê, a vigilância, a manipulação, a apropriação, tinha se tornado violento o suficiente para exigir reação. E pela primeira vez, a resposta seria minha. Quando finalmente atravessei aquela porta, não foi com a grandiosidade de uma heroína, mas com o instinto de quem sobrevive. Não houve trilha sonora, nenhum gesto dramático, nenhum desfecho gritado. Houve apenas um passo silencioso, quase despercebido, cujo significado só eu conhecia. Deixei para trás uma casa saturada de sombras que aprenderam a respirar comigo. Um espaço onde meus pensamentos deixaram de pertencer a mim, e uma rotina moldada para me apagar com método. Naquele instante, o ar frio lá fora me lembrou algo que eu havia esquecido. A liberdade nem sempre estronda. Às vezes, ela sussurra. Eu sei que muitas mulheres percorrem essa escuridão sem saber como chamá-la. Às vezes o controle veste o disfarce do afeto, e o medo se instala com a delicadeza de um gesto supostamente protetor. Eu também achei que exagerava, que talvez fosse responsabilidade minha, até perceber que ninguém deveria pedir autorização para existir, para falar, para respirar. Recuperar minha voz foi o ato mais simples e, ao mesmo tempo, mais sagrado que já realizei. Se minha história ecoou em você, se em algum momento seus silêncios se pareceram com os meus, quero que lembre de algo. Você não está sozinha. Às vezes, a primeira saída não é uma porta, é uma decisão.